Olá, querido, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier, né? Muito bom ter você aqui e eu espero que você esteja gostando de cada um dos nossos estudos aí, tenha servido, né, para você de alguma maneira edificar a igreja a qual você faz parte, né? Ainda que seja, né, edificando o irmão, não, né, pregando no púlpito talvez da igreja, mas ali no individual, compartilhando esse estudo, né? Eu espero que você esteja aproveitando demais cada uma dessas séries aí, ok? E hoje vamos começar mais uma série. Na realidade, é a continuidade, né, da série dos Coríntios, só que agora vamos dar a introdução à segunda carta aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo aí na sua segunda epístola, né, aos Coríntios. Enquanto na primeira epístola ele tratou de correção, ele tratou de muitos assuntos, né? Divisão, litígio, né? Dons espirituais, né? Ele veio corrigindo uma série de coisas que estavam erradas ali, né? Foram 11 temas, 11 assuntos corrigidos, né? Na igreja ali dos Coríntios. Ele agora fica naquela, vamos dizer assim, numa ansiedade, né? De saber como essa igreja receberia a correção, né, irmãos? Porque nós que ensinamos, e o ensino é uma forma de exortação, nós ficamos preocupados, por mais que estejamos sendo direcionados pelo Espírito, né? A nossa humanidade preocupa-se de como aqueles que ouvem a correção a receberão, né? E hoje, na época do cancelamento social, né? Que nós, se a pessoa não gosta de você, ela te cancela. Isso é uma preocupação, né? Não por conta de audiência, nada disso, mas por conta daquilo que Cristo quer fazer através da sua vida. Amém? E essa é a nossa preocupação. Se a vontade dele vai se cumprir na nossa vida. Não é preocupação com audiência, nada disso. Isso aí é o de menos. O que importa é essa palavra aqui, se cumprir na nossa vida. Amém? Bom, então, como eu já falei, né, se na primeira carta ele vem corrigindo, agora ele vem consolando e ele vem principalmente encorajando. Amém? Na nossa igreja aí, na comunidade evangélica da Zona Norte, 2021 é o ano do encorajamento. Então, para você que é membro aí da nossa igreja, fica ligado nessa segunda epístola aos Coríntios. Ela vai ser poderosa para nós. Amém? Bom, então, como eu já falei, nessa segunda epístola, o apóstolo ele vai falar do ministério da nova aliança, né? Ele vai falar desse ministério, ele vai falar do ministério e dos seus ministros, certo? Essa segunda epístola foi escrita mais ou menos ali por volta de 60 depois de Cristo, antes da epístola aos Romanos. Então percebam que não tem uma ordem cronológica aqui nas sequências das epístolas, ok? Porque Coríntios vem depois de Romanos, né? Porém, essa carta aqui, a igreja dos Coríntios, aos Coríntios, perdão, ela foi escrita antes da epístola aos Romanos. Rafael, onde eu posso ver isso? Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 20, versículo 1 e versículo 3, certo? Então essa é uma carta, a segunda epístola, é uma carta de compaixão, é uma carta de encorajamento, certo? E aqui a gente pode tirar mais alguns detalhezinhos aqui. Vamos ler o prefácio aqui, a saudação que o apóstolo faz, né? Olha lá, versículo 1 do capítulo 1 da segunda epístola aos Coríntios. Abra sua Bíblia aí, né? Enquanto você abre, já faz aquela caminhada toda, né? Clica no curtir, compartilha esse vídeo e inscreva-se e recomende o nosso canal. Passamos dos 500 inscritos e o desejo do nosso coração é chegar aos 1000, né? Se assim for da vontade de Deus, né? Em breve estaremos aí chegando aos 1000 inscritos, ok? 1K de inscrições. Paulo então vai dizer assim no capítulo 1, versículos 1 e 2, olha lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai
e da do Senhor Jesus Cristo, perdão. Né? Vou ler o 2 de novo, ficou confuso aí. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Rafael, o Espírito Santo falava através do apóstolo. Quando nós estamos ligados, ou melhor, quando o Espírito está em nós, nós deixamos, somos um com o Espírito, quando nós abrimos a nossa boca, é o Espírito que fala. Ok? Nesse versículo 1 aqui, né, mais uma vez ele vai dizer, né, na introdução, não deixando dúvidas de quem é o autor da epístola, ele já se apresenta, né, Paulo, apóstolo. Interessante que primeiro ele se apresenta como Paulo, e em seguida ele se apresenta, né, ele fala assim, olha, Paulo, primeiro eu sou Paulo, mas depois eu fui escolhido como apóstolo. E nós já falamos isso lá na primeira epístola, né? E Romanos 1:1 também você pode ver essa questão do apostolado de Paulo aí, uma vontade divina, né? E quando os discípulos em Atos, né, eles lançam sorte e escolheram Matias, né, através da sorte, isso fica meio que constatado que não foi de acordo com aquilo que Deus queria, né? Tanto é que Matias a gente ouve muito pouco falar, e quem é levantado realmente como o 12º apóstolo aí de fato e verdade, esse apóstolo tremendo, o apóstolo Paulo, ok? Bom, aqui do versículo 1 até o capítulo 2 que a gente vai ver hoje, o versículo 11, ele está fazendo uma introdução, né? Ele está fazendo uma introdução. Apóstolo, como eu já falei para vocês aqui no versículo 1, quer dizer enviado, né? Romanos 1 você tem essas referências. E aí no finalzinho do versículo 1, né, ele vai falar aonde estão, né, aqueles a quem ele tem enviado essa segunda epístola, né? Então ele vai dar referência, estou enviando a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Essa Acaia aqui é uma província do Império Romano. Hoje é a maior parte da Grécia ali, certo? Então ali está Grécia, Tessalônica, né, tá Macedônia também, tudo ali nessa província ali de Acaia, ao norte, ao sul, e aí geograficamente você pode consultar o Google aí e dar uma olhada no mapa, ok? É interessante a gente saber essa questão de localização, até porque quando nós estamos Atos, a gente entende ali as 3 viagens missionárias, né, de Paulo. Se você não viu ainda, nós temos lá uma playlist somente de Atos dos Apóstolos, é um estudo tremendo, irmãos. Eu te recomendo que você assista esse estudo de Atos também, que é fundamental para entendermos aí o início da igreja, né, que vai até os dias de hoje. Atos não tem fim. E você fica o convite para que você assista essa série também. Ok? Continuando. Nos versículos 3 e 4, né? Aqui quando ele fala assim, ó, 3 e 4, ele está falando que nós primeiro vamos ser consolados para então consolarmos. Então primeiro nós precisamos de consolação, para depois consolarmos alguém. Né? Então aqui até dos versículos 3 ao 11 ele vai falar da consolação de Deus. Né? Olha lá, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, né? Das compaixões, e o Deus de toda a consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Então ele nos consola para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então nós só podemos consolar a partir do momento que nós fomos, né, consolados por Deus, ok? Então, esse versículo 3, versículos 3 e 4 aqui, né, ele está fazendo basicamente aqui uma saudação, né? Ele continua a sua saudação, mas começando aqui a ideia da consolação que nós temos que fazer a partir do momento que somos consolados. Tá? Essa segunda epístola, como eu já falei, né, traz novamente a experiência de Cristo para eles. Depois da correção da primeira epístola, Paulo vem introduzindo novamente, né, ele vem dando tentando resgatar aquele primeiro amor da igreja, né, dos coríntios. Né? Então aqui sai a questão dos dons que nós vimos e entra a questão dos ministérios. E aí eu quero que você
tenha uma coisa muito firme no seu coração. Não que os dons não sejam importantes, mas a igreja, ela precisa de ministérios muito mais do que de dons. Tremendo isso, eu vou repetir. A igreja precisa muito mais de ministérios do que de dons, né? A prova que os apóstolos são ministros não são os dons, mas são os ministérios produzidos por eles através das experiências, dos sofrimentos e de viver uma vida conforme Cristo quer que nós vivamos. Então a igreja, ela precisa muito mais do seu ministério, do seu serviço, do que do seu dom. É forte, mas é a verdade, né? Bom, então versículo 5, né? Do versículo 5 até o versículo 11, a gente vai ter aqui a pressão, né, que eles sofrem até o ponto de ficarem desesperados, né? A pressão até o desespero, né? Olha lá, versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Quando ele está falando aqui dessas aflições, ele está falando do sofrimento literal de Cristo. Olha lá, Mateus capítulo 20, versículo 22, Filipenses capítulo 3, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 24 e primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Né? Ele está falando do sofrimento aqui, das aflições literais de Cristo. Versículo 6. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. É a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, versículo 6, perdão, vou repetir, poderosíssimo. Mas, se somos atribulados, se estamos sofrendo, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme. Paulo está dizendo, olha só, eu tenho muita expectativa com a igreja de vocês, eu tenho muita expectativa com a vida de vocês, né? Sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, né? Tipo assim, meu Deus, a gente não suporta mais, né? Estamos a ponto de morrer, mas se morremos por Cristo, né? Cristo é viver e morrer é lucro, amém? Versículo 9, Paulo aqui, ele está se apresentando para essa igreja mais uma vez aqui como modelo, né? Olha lá, versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita mortos. E aí, mais uma vez, ele, né, repreende aqui aquela crença, né, dos saduceus, né, de não crer aqui na ressurreição, né? E ele faz uma retomadinha aqui, aquela coisa de professor, né? Que sempre quando está introduzindo a matéria nova, dá uma recapitulada na matéria antiga. É isso que Paulo está fazendo aqui. Né? Então, aqui a morte está intimamente ligada à ressurreição. Né? A morte, irmãos, você quer ressuscitar, mas você não quer morrer. E quando eu falo morrer, eu não estou falando da morte literal aqui. Estou falando da morte dessa vida nossa, mundana, para ressuscitar numa vida espiritual com Cristo, fazendo a vontade dele, fazendo aquilo que ele quer que nós façamos, né? Sendo testemunhas, né? Quando o poder sobrevém sobre nós. Ok? É essa morte que eu estou falando. A cruz, o processo da cruz em nós, mata o nosso ego. E aí nós podemos exercer o nosso ministério, né? Sem divisões, sem brigas, sem coisas que nos afastam da vontade de Deus. E essa aqui é a ideia. Rafael, mas Paulo se apresenta como modelo? Sim. Eu vou te dar cinco
evidências aqui de que Paulo se apresenta como modelo para eles. Olha aqui, a primeira é que ele não confia nele mesmo. Olha o versículo 9, né? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Né? Versículo 9, ele não confia nele mesmo, ele confia naquele que o enviou, né? Aquele que o fez apóstolo. A segunda evidência, né, que eles são unidos, que ele está unido a Cristo, né, e ele é ungido e selado pelo Espírito Santo, né, a fim de que ele possa espalhar a sua fragrância. Né, olha lá, a gente vai ver isso daqui a pouco nos versículos 21 e 22, né, e no capítulo 3, versículos 14 e 16. Né, então, a segunda evidência aí é que ele era unido, era um com Cristo e o Espírito Santo, né? Ungido e selado pelo Espírito. Terceira evidência, eles estão aqui em Cristo, né? A união, essa junção espiritual, o Espírito Santo sendo um com o Espírito de Paulo, direcionando, né? Sendo suficiente nele, faz com que ele consiga escrever essas cartas tão poderosas para nós, né? Olha lá o capítulo 3, depois, né, versículos 3 ao 6 dessa segunda epístola aos Coríntios. O 4, ele resplandece a glória de Deus. Né? Ele resplandece a glória de Deus da nova aliança, capítulo 3, versículos 7 ao 11. E por último, a quinta evidência, ele é transformado de glória em glória, né? Refletindo a glória de Deus. Né? Olha o capítulo 3, versículos 16 ao 18, ok? Então aqui Paulo, apóstolo, né? Paulo, apóstolo, se apresentando como modelo aí para nós, certo? Versículo 10, o qual, né, Deus, né, ele está falando, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, num tempo próximo que ele está falando, né, que ele fala que nos livrou, nos livra e nos livrará. Né? Então, passado, presente e futuro, só que para ele aqui é um futuro imediato, dando uma ideia de sequência, nos livra o tempo todo, ok? Versículo 11, ajudando-nos também vós com orações por nós, orem por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. E aí, dos versículos aqui 12, né, 12, 13 e 14, ele vai dar o motivo pelo qual os apóstolos, né, glorificam a glória dos apóstolos. Qual é o motivo dessa glória? Né, olha lá, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, ou seja, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então, quando ele fala aqui da consciência, essa nossa consciência tem que ser pura, né? De acordo com você olha lá 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, né? A nossa consciência tem que ser sem ofensa, né? Livre, leve, né? Então eu costumo dizer isso, eu não costumo carregar ninguém no meu coração. A nossa consciência tem que ser livre, sem ofensa. Olha Atos lá também, capítulo 24, versículo 16. Versículo 13. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero também até ao fim as reconhecereis. Né? Ele faz uma retomada. Olha lá 1 Coríntios 13, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Como eu falei, ele tá aqui, né? Ele está dizendo assim, olha só, eu estou só reavivando a fé de vocês. Eu sei que vocês já receberam tudo isso, mas eu faço questão, né, de trazer esse encorajamento novamente. E esse encorajamento veio cheio de compaixão, porque eu estou feliz, porque eu descobri, a gente vai ver daqui a pouco, que Paulo descobre que eles receberam bem a repreensão. E isso traz muita alegria para o apóstolo, e ele escreve essa segunda carta, né, consolando e encorajando. Né? Versículo 14. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus.
né, naquele dia lá, que a gente vai ver daqui a pouco, né, no capítulo 5, né, a nossa glória é o nosso serviço, o nosso galardão, né, as obras que nós fazemos, e aqui são as obras dos apóstolos. Tá? Do versículo 15 agora, né, até aqui o versículo 22, ele vai falar acerca da unidade com Cristo, ser um com Cristo. Né, e desse mesmo versículo 15 até o capítulo 2, versículo 11, que a gente vai ver hoje ainda, né, ele vai falar a vinda, né, quanto à vinda do apóstolo, né, por que ele está demorando a voltar à igreja de Corinto. Aí a gente vai entender isso aí já já. Olha lá, versículo 15. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Ou seja, para que eu fosse agraciado, né, para que eu recebesse a graça novamente, né, a graça em dobro. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, né, e ser guiado por vós a Judéia. Né? Então a Judéia aqui também é uma província, né? Perdão, a Macedônia, que ele está dizendo aqui, né, que vai passar, através deles, né, provavelmente através das ofertas aqui, né, é uma província do Império Romano, né, ao norte aí, fica a norte da Caia, que a gente acabou de falar, né, e aqui na Macedônia a gente tem duas cidades importantíssimas, a cidade de Filipos e a cidade de Tessalônica, né, olha que tremenda a importância dessa passagem de Paulo, né, pela Macedônia. Versículo 17, e deliberando isto, usei porventura de leviandade, né, querendo fazer isso, eu fui leviano, ou o que o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não, não. Né? Ele está dizendo aqui claramente, olha só, eu não faço de mim mesmo, quem me direciona é o Espírito Santo, né, que está em mim, operando através de mim. Né? Versículo 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Né? Então esse início do 18 aqui, antes, né, em algumas traduções vai dizer assim, mas se contrapondo ao anterior, né, ele está dizendo assim, olha só, não aconteceu de ser da minha própria carne as deliberações que eu faço. Né? Então a gente vive de acordo com o que a gente prega. É isso que ele está falando aqui. Né? Quando ele fala assim, ó, nossa palavra é nossa pregação. Né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Tá? Versículo 19. Por quê? Então agora ele vai trazer uma razão. Ó. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e por Silvano, né? Por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, houve certeza. Né? Esse Silvano aqui, gente, é Silas, tá? É Paulo e Silas. Olha Atos 15, 22, Atos 18, 5. Outra razão, olha lá, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele, o amém. Se esse nele aí na sua Bíblia está em minúsculo, deveria estar em maiúsculo, porque é Cristo. Né? E se esse por ele está em minúsculo, deveria estar em maiúsculo, porque é Cristo. Né? Então vou ler de novo o versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Né? Ou seja, o que nos confirma, ou seja, nós somos um com ele. Nós somos um com ele. Okay? Não havia aqui... Olha como é que é tremendo isso. Que nos confirma convosco em Cristo. Não havia um grupo separado, especial dos apóstolos, né? Olha o 22. Ó, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Né? O selo aqui, né? O selou. Né? Olha lá o versículo 21, volta no versículo 21 e você vai entender esse contexto todo aqui. Não havia um grupo, uma divisão, né? Não havia uma... Não, nós somos apóstolos, não. A partir do momento que vocês recebem a Cristo e o Espírito Santo habita em vós e é um com o Espírito de vocês, nós somos um. Então aqui Paulo está falando da unidade. Né? E agora aqui, a partir do 23 até o capítulo 2, versículo 11, ele vai falar por que ele está demorando a voltar a Corinto. Né? E o porquê da demora.
Olha lá. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então ele está falando assim, olha, eu estou invocando a Deus. Se eu estou aqui mentindo acerca do que eu estou falando aqui, que Deus seja me puna se for o caso. Né? Eu estou aqui... É verdade o que eu estou falando. Olha lá, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. E aí ele fala de uma fé que é objetiva, né? 1 Coríntios 16, 13. Né? E para essa fé objetiva estarem de pé para eles, é necessário que eles tenham aquela fé que nós sabemos que é subjetiva. Né? Não é palpável. Ok? Aqui no capítulo 2, agora vamos dar sequência. Hoje vamos falar do capítulo 1 e 2, que o 2 é curtinho, ok? Capítulo 2, dos versículos 1 ao 11 aqui agora, a gente vai entender por que, o motivo que ele não vai logo ter com os coríntios é a razão principal de ser direcionado pelo Espírito Santo, essa é a razão principal, mas tem a ideia aqui dele também não ir com tristeza ter com eles. Olha lá. Versículo 1 do capítulo 2. Mas deliberei, né, julguei isto comigo mesmo, não ir ter convosco em tristeza. Ele estava entristecido pela situação de Coríntios, né? Então ele queria primeiro ter certeza de que eles tinham recebido ali aquela repreensão de maneira a assimilar, né? Olha o versículo 2. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E, versículo 3, e escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós. Né? Então, quando ele fala assim, o versículo 3, e escrevi-vos, ele está falando da primeira epístola. Né? Versículo 4, porque em muitas tribulações e angústias do coração vos escrevi. Não foi fácil para o apóstolo escrever aquele monte de repreensão da primeira epístola. Né? Com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Quem repreende ama, irmãos. Né? Eu falei para vocês numa das últimas mensagens lá da primeira epístola, né? Quem repreende ama. Ok? O filho corrige, né? O pai corrige ao filho que ama. Se você recebe correção de Deus, tenha certeza, é o amor dele sobre a sua vida. Glorifique a Deus por cada uma das correções que você recebe. Versículo 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Ou veja, ele não pressionava aqui, né? Ele não pressionava demais os coríntios, ele não queria colocar muito peso sobre eles, né? Versículo 6, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Versículo 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Né? Então, trate-o com benevolência. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Né? E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Ele está dando aqui um motivo de tanta repreensão, né? Ele está trazendo para eles aqui a necessidade que ele tinha, mas que eles entendessem nesse momento que toda aquela repreensão foi no amor e foi para poder gerar essa segunda epístola aqui, né, que ele escreve com tanta satisfação agora, né, consolando-os e encorajando-os, ok? Versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Né? Então aqui ele soube, né, que eles tinham o arrependimento acerca das coisas que eles fizeram e que ele corrigiu tão veementemente,
na primeira epístola, né? Olha lá o capítulo 7 dessa mesma segunda epístola, a gente vai chegar lá, capítulo 7, versículos 6 ao 13, né? Então, agora ele vem consolar e ele vem encorajar. Versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis, os ardis de Satanás. Né? Então, que ele está reconhecendo que Satanás está por trás de tudo, irmãos. E ele opera, ele trabalha em tudo. E é por isso que precisamos estar sempre firmes e constantes, né? E o nosso espírito conectado, sendo um com o Espírito Santo, a fim de que Satanás não tenha domínio sobre vós, né? Sobre nós, né? No caso. E agora aqui dos versículos 12 ao 17, ele vai falar do seu triunfo aqui, né? E do seu efeito, né, do ministério dele, o ministério de Paulo, que na realidade é o ministério da nova aliança. Olha lá. Ora, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Entenda aqui esse contexto aqui, como eu falei para vocês já. Foi aberta uma porta, né, para pregar o evangelho para o apóstolo lá em Troade, né? Então, mas ele não conseguia aqui ter descanso no espírito dele, por quê? Porque ele não conseguiu encontrar Tito. E por que ele tinha que encontrar Tito? Porque ele queria o relato sobre como estavam os coríntios. Então, Tito vai relatar para ele como eles receberam a primeira epístola. E isso aí deixa o apóstolo angustiado, né, querendo saber, e aí, Tito, como eles receberam as repreensões? Eles se arrependeram? Eles estão buscando corrigir aquilo que a gente relatou para eles que estava errado? Então a angústia do apóstolo era essa, né? No finalzinho aqui do versículo 13, né, ele fala de partir para a Macedônia. Então aqui, 2 Coríntios, ela foi escrita na Macedônia, né, após ele ter ficado em Éfeso, na terceira viagem dele missionária. Olha lá, Atos 20, versículo 1 e Atos 8, versículo 1 também, ok? E aí agora ele vai falar, né, do bom perfume de Cristo, né? A palavra, né, o ensino é o perfume. Quando as pessoas, né, havia um costume, né, das pessoas seguirem como se fosse uma via crúcia, né, uma via de crucificação, como Cristo teve a sua caminhada, e ali você tinha os incensos, né, sendo acesos por ofertas e tudo mais, e uma série de outras coisas. Para muitos, aquele incenso representava o cheiro de morte, porque ao final daquela via crúcia, né, aquela via de crucificação, aquela via de condenação, muitas das vezes terminava nos grandes estádios, onde os crentes iam ser devorados por feras e uma série de outras coisas, iam servir de espetáculos, né, para a alta sociedade da época, vamos dizer assim. Você tinha o cheiro do incenso. E quando os condenados não tinham Cristo, eles eram condenados e o cheiro de incenso era o cheiro de morte. Tá pegando aí? Mas quando um condenado era condenado por fazer aquilo que ele tinha chamado para fazer tinha sido chamado para fazer por Cristo, que era testemunhar, aquele cheiro de incenso, ainda que ele morresse, era o cheiro de vida. E é assim, né, o bom perfume de Cristo, a fragrância de Cristo se dá quando nós espalhamos essa palavra de acordo com aquilo que ele quer que nós façamos. Então não é mais cheiro de morte, mas é cheiro de vida, né? Você tem que cheirar a vida, você tem que cheirar a palavra de Deus. As pessoas têm que sentir esse perfume e saber que há algo diferente em você, né? De modo que essa fragrância possa invadir as pessoas e transformar todo o seu ser. Amém? Olha lá então esse bom perfume de Cristo aqui, ó, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância do seu conhecimento, o conhecimento de Cristo através da palavra. Ok? Versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem.
é o que eu acabei de falar, né? Se a pessoa não reconheceu a Cristo e ela está morrendo, esse bom perfume, infelizmente, é morte. Mas para nós, esse bom perfume é vida. Amém? Versículo 16. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, né, para os primeiros citados, né, olha lá, para a gente entender. Porque para, versículo 15, volta. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Os que se perdem, versículo 16, para estes, certamente, cheiro de morte, para os que se perdem. Mas para aqueles cheiro de vida, para a vida e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Quem é reto? Né? Versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Nós pregamos a verdade, né? Isso que Paulo está falando aqui. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulos 1 e 2, né? Ficou grande um pouquinho esse vídeo, 36 minutos, 37 quase, mas é porque a gente precisava fazer essa introdução e a introdução é o mais importante, é uma das coisas mais importantes do nosso estudo, para que a gente entenda todo o contexto da carta. Amém? Que carta tremenda e poderosa, e nós vamos compreender ao final desse estudo da segunda epístola aos Coríntios, né, que o nosso ministério, o nosso exercer, o nosso trabalhar é importantíssimo para Deus. Até muito mais importante do que os nossos dons. Amém? Então é isso. Quero te pedir mais uma vez que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Ok? Inscreva-se aí. Se tiver alguma dúvida, tem esse WhatsApp aqui, ó. Tá passando na sua tela, você pode mandar mensagem. Tá? E espero que você tenha sido tremendamente abençoado por esse ensino, esse estudo. Certo? Então até a próxima, capítulos 3 e 4, falaremos no nosso próximo estudo. Ok? Os capítulos são menorzinhos aí, vai dar pra gente falar de 2 em 2. Né? Até lá no finalzinho tem um capítulo maior e a gente vai falar só dele, mas esse estudo da segunda epístola vai ser mais rápido. Ok? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.